A gente tem também o Tite falando sobre Copa do Mundo e UEFA Champions League, Fred, é isso mesmo? É porque eles vieram aqui observar essas partidas e pode ser por questão de agenda, mas não vieram observar jogos de Premier League, não vieram observar, sei lá, o Neymar no Campeonato Francês que jogou bem e marcou gols, eles vieram já observar partidas das quartas de final da Liga dos Campeões e eu fiquei curioso para entender, né? É claro que parece óbvio, mas aí eu pergunto se talvez essa reta final de Champions, por ser mata-mata e por envolver a maior parte dos jogadores que estarão, pelo menos com algum protagonismo na Copa do Mundo, se esse estágio do futebol europeu e dessa competição é o melhor laboratório que o futebol de clubes pode oferecer em comparação com uma situação de Copa do Mundo. A gente vai ouvir o Tite falando sobre isso agora nesse papo com o Fred. O nível e exigência não só técnico, tático, mas mental, a característica da competição, ela se assemelha muito à Copa do Mundo. E esses preparos, esses acompanhamentos, eles são fundamentais, por isso, inclusive, da nossa vinda pessoalmente para acompanhamentos na medida do possível, de todos os jogos que a gente possa ver, mas sentir também. Futebol também se sente e é estar presente. É isso, tá? E a palavra do Tite sobre essa comparação, essa ideia de Copa do Mundo, Champions League, e ele estar em loco nos jogos, eu acho que ajuda até no trabalho de observação dos adversários, não só dos brasileiros que estão à disposição aí, mas dos adversários, né, certeza. A Copa do Mundo tá batendo na porta. Cara, mas eu acho que também o Tite, ele gosta muito de ver todos os jogos, né? Ele tá cansado de ir a Botafogo e Fluminense. Ele é um cara que trabalha muito estilos de jogos além, mas eu acho que conta mais por ele ver padrões, estudar o futebol do que para observar os potenciais adversários, porque eu acho que isso ele observa mais em seleção, até porque é um cara isolado ali, outro cara isolado aqui. Eu acho que ele tá ali mais para observar, para estudar o futebol em si do que para observar potenciais adversários da seleção. Obviamente que por escala vem um ou outro, mas eu acho que pelos jogos que ele vê, aqui no Brasil, pelo menos, ideias, novos movimentos futebolísticos que é o Tite, ele vai focando nisso. Vai focando nisso. É o seguinte, galera, solta o like aí, tem muito mais gente assistindo do que deixando o like, então clica no like aí. Não vou fazer nenhuma promessa com relação ao bigode do Fred, porque a gente já sabe como o bigode do Fred, ele tá numa outra categoria de promessas, e a gente vai deixar para essa categoria mais alta, que envolve, enfim, jogadores de seleção e tudo mais. A gente mantém só a promessa da camiseta do Ricardinho, que pode pintar e pode sair a qualquer momento se você atingir aquela meta maravilhosa de inscritos. E like, solta o dedo no like aí, que é importante. Seu Ricardo Martins, alguma consideração em relação ao Tite assistindo os jogos na Europa, essa ideia de Copa do Mundo na porta? Eu gostaria que ele assistisse jogos aqui no Brasil também, né? Que ele fosse a vários estados aqui. Eu gostaria de convidá-lo aí ao Allianz Parque para conhecer 2 jogadores do Palmeiras, um chamado Dudu, o outro chamado Rafael Veiga. Seria interessante ele também rodar aqui. Ele pode ir ao Mineirão, ver um tal de Hulk, que faz alguns gols lá. É claro que ele tem que ir à Europa também, ver os brasileiros. Apesar que a lista está praticamente fechada, para não dizer que está fechada, né? O Tite montou essa lista, aí ele tem alguns jogadores de confiança. Se tiver 26, que dizem que pode ser, tem um monte de gente esperando aí entrar entre esses 3 jogadores. Mas é o trabalho dele, né, Fragoso? Ele tem que ir aos estados, ele tem que estar olhando os brasileiros, tá de olho nos adversários, como você disse, a Copa do Mundo está batendo as portas aí. E eu também queria ser um privilegiado como é Fred Caldeira, nossos correspondentes internacionais, e o Tite, que o Tite chega no estádio como o de hoje, até camarote para ele tem. Diga, uma informação rápida sobre essa questão dos 26 nomes, né, para a lista de convocados. O que eu ouvi hoje deles é o seguinte: ainda não está batido o martelo, mas está praticamente, isso foi conversado durante o sorteio no Catar, é uma decisão em conjunto dos treinadores das seleções com a FIFA, e o quadro que está praticamente sacramentado, mas ainda não oficializado, é o seguinte: não é obrigatório convocar 26 jogadores. Haverá essa opção, e com a condição
de que os 15 não titulares possam ir todos para o banco de reservas. Então, haveria uma extensão do número de jogadores no banco de reservas, das seleções que optarem por convocar 26 jogadores e com 5 substituições. Então, isso altera, acho que bastante, né? A possibilidade de alterações. E precisa avisar o pessoal no Catar lá, né, Mauro? Para fazer um puxadinho nos bancos de reserva. Com certeza. Deixa aí, põe mais os 2 patrocinadores e paga a conta. Agora, é isso que é importante. O que você sentiu da comissão técnica? Eles querem, porque é um negócio que a gente conversou, acho que semana passada aqui no Depla, que é o outro lugar aqui nosso, porque é legal você ter mais opção, mas já cria um problema na hora do treinamento, mas sobretudo essa questão, porque você tem que cortar a gente do banco, que desde 2002 todo mundo fica no banco. Aí não, aí você podendo botar todo mundo, aí fica menos complexo. Mas o Tite gosta dessa ideia de ter realmente 26 atletas, Fred? Gosta, senti e perguntei. Perguntei se, caso haja opção, ele vai levar, ele disse que sim. Já está decidido que ele vai levar 26, caso isso seja sacramentado. Teve a Euro, em que nem todos poderiam ir para o banco, né? E aí eles me disseram que ouviram que houve alguns problemas de grupo, né? Porque você convoca o cara Sim. Ele não vive nem o jogo, né? Ele acaba não sendo nem relacionado. E aí a opção do Tite, tendo essa condição, né? 26 nomes como opção, podendo levar os 15 para o banco de reservas das partidas, o Tite vai levar 26 sim.